seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Tarifa Social de Energia Elétrica. Setembro Vermelho. Feriado da Independência. Ministério da Justiça proíbe venda de iPhone sem carregador de bateria. Eleições 2022. E ainda, mercado de trabalho. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Manhã de muitas comemorações do bicentenário da Independência. Os desfiles aconteceram em todo o Brasil. Vamos ver agora como foram as comemorações também aqui no município do Rio Grande. Comemora-se hoje o bicentenário da Independência. Pelo país, todos os desfiles cívicos e militares festejam e relembram o ato de liberdade e soberania do Brasil. Em Brasília, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou do desfile em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Chegando no tradicional carro presidencial, o presidente e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e algumas crianças. O presidente cumprimentou o público e acompanhou o hino nacional. Aqui no estado, diversas cidades tiveram seus festejos e desfile cívico-militar. Aqui em Rio Grande, na região sul, não foi diferente. No início da manhã, foi o desfile cívico-militar e a participação de algumas escolas, como a Escola Cívico-Militar Cipriano Porto Alegre, na rua Marechal Floriano Peixoto. A programação terminou há pouco e teve a participação e o acompanhamento de diversos patriotas. E agora eu vou falar sobre os moradores do município de Venâncio Aires, que são inscritos no Cadastro Único e eles possuem direito à tarifa social da energia elétrica, que garante desconto na conta da luz. Mas para receber o benefício é necessária a atualização do cadastro na sede do Cadastro Único. No município de Venâncio Aires, 3.614 pessoas têm direito à tarifa social da energia elétrica e, através dos dados da distribuidora de energia elétrica, ao total 2.317 estão recebendo os benefícios de desconto na conta de luz. Mais de 1.000 pessoas que são beneficiadas com o Cadastro Único ainda devem ser cadastradas. Essa busca pelos consumidores que ainda não são contemplados vai ser uma parceria com a RGE e com a Secretaria do Município. O critério para que os consumidores recebam os descontos na energia elétrica variam de 10% a 65%. O sistema da RGE para o programa Tarifa Social está interligado ao Cadastro Único do Governo Federal. A atualização deve ser feita no setor do Cadastro Único, na Rua General Osório, 1430. Durante a semana, nas segundas, terças, quartas e sextas-feiras, das 8 às 16 horas. Nas quintas-feiras, até o meio-dia. Consulte o aplicativo CPFL Energia. Os descontos para os beneficiários da tarifa social são cumulativos e variam de acordo com os quilowatts-hora. O Ministério da Justiça proibiu a venda de iPhone sem carregador de bateria no território nacional. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A Apple foi processada por vender os smartphones desde o iPhone 12 sem o carregador de energia para tomada de parede. Segundo a Apple, a decisão de não fornecer os carregadores de bateria em conjunto com os smartphones teria sido por preocupação ambiental, para estimular o consumo sustentável. Após o processo, foi publicado no Diário da União
a proibição sobre a venda de iPhone sem carregadores de bateria. Able Computer Brasil também recebeu uma multa de mais de 12 milhões e determinou a cassação do registro na Anatel dos smartphones da marca a partir do modelo iPhone 12. Até o momento, a Apple não tomou nenhuma medida para minimizar o dano e segue vendendo aparelhos celulares sem carregadores. Você já ouviu falar sobre Setembro Vermelho? É uma ação para divulgar a importância de prevenir e tratar doenças cardiovasculares. Dessa maneira, há duas medidas básicas, como adotar hábitos saudáveis e fazer o check-up cardiológico periodicamente. Confira agora a reportagem. O coração pede atenção, o órgão físico que bombeia sangue para o organismo. Prestar atenção ao ritmo da vida, aos hábitos e aos sinais do corpo é fundamental para que o coração possa bater saudável. O Dr. Evandro Augusto Oz é cirurgião cardiovascular e ressaltou a importância do Setembro Vermelho. O Setembro Vermelho, é uma campanha de conscientização da doença cardiovascular extremamente importante devido aos números que esse tipo de doença apresenta como sendo a causa mais frequente de morte no mundo, com 400 mil pessoas por ano morrendo por doenças cardiovasculares, ou seja, mais de 1.000 pessoas diariamente numa verdadeira pandemia, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com o Covid. Ele explicou ainda quais os cuidados que devemos ter com a saúde cardíaca. A saúde cardíaca, ela se decorre ou ela acontece devido a fatores de risco que se desenvolvem que a pessoa adquire, como, por exemplo, o colesterol alto, através da alimentação, o estilo de vida, como fumar, não cuidar o açúcar para pessoas que têm diabetes, a hipertensão arterial, que tem que se manter controlada, o estresse, que tem que ser baixo. Então, a importância de divulgar que isso são coisas que vão levar ao AVC, ou ao infarto, ou à insuficiência cardíaca, ou à doença vascular periférica, é de extrema relevância. O doutor explicou de que maneira é possível prevenir as doenças cardiovasculares. Existem fatores de risco que não tem como alterá-los, como a genética da pessoa, para quem tem uma família que tem cardiopatia ou doença aterosclerótica, e a idade, que quanto mais idade, maior a facilidade de desenvolver essas doenças. Agora, existem outras, como sedentarismo, praticar atividade física, alimentação, evitar comidas com gorduras, com a gordura saturada, fazer atividade física, controlar o tabagismo e várias outras situações em que você pode ser evitado que tem que se agir. Esta quarta-feira será de clima estável em algumas regiões do estado. Na região da Campanha e na região sul, a tarde será agradável e não haverá risco de chuva. Já na região do centro do estado, há chances de chuva a qualquer hora durante a tarde. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande terá uma tarde de sol com presença de nuvens. O tempo se manterá firme e não haverá risco de chuva. Os ventos nesta tarde chegarão ao máximo aos 22 km por hora. Já a umidade será muito alta, podendo chegar nos 98%. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 14 graus a mínima. Em São José do Norte, o tempo será firme nesta tarde. A estabilidade se manterá ao longo de todo o dia, não havendo risco de chuva. Os ventos estarão moderados na casa dos 20 km por hora. A umidade segue bem alta nesta tarde e pode chegar nos 98%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 13 graus a mínima. Tarde de sol e poucas nuvens em Dom Pedrito.
O tempo se manterá firme ao longo de todo o dia, se estendendo até a noite e não haverá risco nenhum de chuva. Os ventos serão fracos, chegando ao máximo aos 15 km por hora. A umidade, que pela manhã estava alta, começa a diminuir e na parte da tarde chega na casa dos 60%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 14 graus a mínima. Camaquã terá uma tarde com um clima estável e sem chances de chuva. Essa estabilidade se mantém também até a parte da noite. Os ventos estarão bem fracos e não passarão dos 10 km por hora. Já a umidade, que estava bem alta pela manhã, está diminuindo e durante a tarde chegará aos 50%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 14 graus a mínima. Venâncio Aires poderá ter um clima instável nesta tarde. Há chances de uma leve garoa a qualquer hora durante a tarde. Na parte da noite, o tempo será firme. Os ventos estarão bem fracos, não passando dos 6 km por hora. E a umidade ficará na casa dos 60%. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 15 graus a mínima. Quase 700 mil brasileiros que vivem no exterior vão poder votar para presidente nessas eleições. A votação acontece em 181 cidades espalhadas pelo mundo. Os eleitores poderão votar para os cargos de presidente e vice-presidente da República. O número representa um aumento de 39,21% em relação a 2018, quando foram realizadas as últimas eleições gerais. De Xangai, na China, a Nova York, nos Estados Unidos, o pleito deve ser realizado em 181 cidades estrangeiras. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral autorizou a instalação de postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países. A decisão atendeu a um pedido feito pelo Ministério das Relações Exteriores, que apontou a necessidade de criação de novas sessões eleitorais para atender o índice crescente de eleitores que não votam no Brasil. Os brasileiros maiores de idade que residem no exterior devem cumprir as obrigações eleitorais e votar ao menos para escolher as candidaturas à presidência e à vice-presidência. O voto é facultativo para menores de 18 anos, maiores de 70 e pessoas analfabetas. Mas quem optar por manter o domicílio eleitoral em município brasileiro continua obrigado a votar em todas as eleições e fica necessário justificar a ausência às urnas enquanto estiver fora do país. 3 em cada 4 contratados com carteira assinada têm um ensino médio completo. E dados do CAGED de julho mostraram que as contratações superam as demissões em todos os graus de instrução. A conclusão do ensino médio garantiu a maioria das 218.892 contratações com carteira assinada realizadas no mês de julho. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia revelou que entre os postos mais ocupados pelos profissionais com diploma do 2º grau aparecem a produção de bens e serviços industriais e trabalhadores de serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados. Também foram mais contratados do que demitidos no mês os profissionais de serviços administrativos, os técnicos de nível médio, os trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, os de manutenção e os das ciências e artes. No acúmulo do ano, as vagas destinadas aos trabalhadores com ensino médio completo também se sobressaíram, com mais de 1 milhão de novas contratações formais no intervalo de 7 meses. Na sequência, aparecem aqueles com ensino superior completo e ensino médio incompleto. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas de sala de entrevistas e ainda a agenda dos pastores. Obrigada pela companhia, um bom feriado e até amanhã.